E aí, galerinha? Lembra aquela vez que Pedro Álvares Cabral mudou a trajetória de ir para as Índias e veio parar aqui no Brasil? Não lembra, né? Então vem comigo e vamos conferir essa junto. Chama a vinheta! Bom, galerinha, vamos lá. Antes de falarmos do descobrimento do Brasil, que aconteceu no ano de 1500, e é o título desse vídeo, vamos ter que voltar alguns anos antes do descobrimento para falar de um fato importante que aconteceu e que isso mudou o descobrimento do Brasil, certo? Vamos lá então. Em 1494, o Papa Alexandre VI, ele assinou o Tratado de Tordesilhas para as duas maiores nações bélicas da época, que era Portugal e Espanha, certo? O que esse Tratado de Tordesilhas falava? Falava que a parte leste da América seria da Espanha e a parte oeste seria de Portugal. Somente esses dois países, essas duas nações, fariam a exploração dessas terras aqui na América, certo? Tendo com isso em conhecimento, podemos seguir adiante agora com o descobrimento do Brasil. Bom, como já sabemos o que é o Tratado de Tordesilhas, agora vamos falar sobre a maior mentira que nos contaram na escola, certo? O que é? Sabemos que quem descobriu o Brasil em 1500 foi o Cavaleiro da Ordem de Cristo, Pedro Álvares Cabral. Mas nos contaram que ele errou o caminho das Índias e descobriu o Brasil. Gente, isso é um equívoco, porque foi tudo planejado. As frotas de navios de Pedro Álvares Cabral, quando chegou em Cabo Verde, se distanciaram da tropa de Vasco da Gama, que foi em rumo às Índias, e a frota de Pedro Álvares Cabral veio direto para o Brasil. Isso é a realidade. Não é que ele errou o caminho das Índias. Ele já tinha como planejamento, acertado com o rei de Portugal na época, que iria vir para o Brasil. Existia um motivo pelo qual os portugueses falavam que descobriu o Brasil sem querer, que acabou acontecendo, indo para as Índias e errar o caminho. O motivo é, como o Tratado de Tordesilhas dividia a América do Sul em apenas Portugal e Espanha, isso acabou criando um descontentamento na Europa. Inclusive, o rei da França, o rei Francisco I, lançou até uma frase, vou ler aqui para vocês. Eu desconheço o testamento de Adão, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha e me deixou de fora. Por que ele fala testamento de Adão? Porque quem assinou o Tratado de Tordesilhas foi o Papa, certo? Por isso que ele fala Adão, fazendo uma referência à Igreja Católica, beleza? Então a França queria muito ter entrado nessa partilha de terras e as outras nações também queriam tentar na partilha de terras. Somente quem ficou com isso foi Portugal e Espanha. Por isso que Portugal fala que errou o caminho das Índias e acabou vindo para o Brasil, para não criar maiores descontentamento na Europa. No dia 9 de março, as frotas de Pedro Álvares Cabral zarpou de Portugal, rumo às Índias. Normalmente, os portugueses contornavam a África e iam em direção a Cabo Verde e depois às Índias. Mas como Cabral não iria para as Índias primeiramente, ele passou longe da África, indo em direção a Cabo Verde e depois vindo até o Brasil. O Brasil foi avistado no dia 22 de abril e foi relatado por carta pelo escrivão da tripulação, que era Pero Vaz de Caminha. E eu vou aqui ler para vocês o que ele relatou nessa carta. No dia 22 de abril, quarta-feira pela manhã, topávamos aves que os mesmos chamávamos de furabucho. Nesse mesmo dia, a hora de véspera entre 15 e 18 horas, avistamos terra, primeiramente um grande monte, muito alto e redondo, depois outras serras mais baixas da parte sul em relação ao monte, grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão deu ao nome de Monte Pascoal, e a terra, terra de Vera Cruz.
A primeira expedição que marcou esse primeiro contato dos portugueses com o povo nativo foi comandada por Nicolau Coelho, que foi enviado pelo Pedro Álvares Cabral, certo? De bote até as margens da praia, e teve esse primeiro contato, foi pacífico, não teve conflito dos dois povos. Teve, lógico, aquele estranhamento, tipo, quem é vocês? Por que vocês estão aqui? Só que, logicamente, não na mesma língua, né? Mas foi pacífico, não teve confusão nem nada nesse começo, porque mais para frente teve um extermínio do povos indígenas, certo? E esse primeiro contato também foi relatado por carta pelo escrivão Pero Vaz de Caminhas. E eu vou estar lendo aqui para vocês como que foi esse primeiro contato, né? A feição deles é parda, algo avermelhada, de bons rostos e bons narizes. Em geral, são bem feitos. Ambos traziam o lábio de baixo furado e metido nele um osso branco. É realmente osso, de comprimento de uma mão que atravessa e da grossura de um fuso de algodão. Algo na ponta como um furador. Mantém-nos pela parte de dentro do lábio, e a parte que fica entre o lábio e os dentes é feita a roque de xadrez, ali encaixado de maneira a não prejudicar o falar, o comer e o beber. 2 dias após a chegada dos portugueses aqui no Brasil, Pedro Álvares Cabral levou alguns índios até suas caravelas. E na costa litorânea moravam os índios Tupinambás e Tupiniquins, e mais ao centro moravam os Aimorés. Quando os índios subiram nas caravelas, os portugueses deram para eles experimentarem o vinho e as comidas portuguesas, e os índios odiaram, não comeram, não gostaram, e também se assustaram com alguns animais, como por exemplo a galinha. No relato de Pero Vaz de Caminha, ele fala que os índios apontavam para o ouro que tinha nas caravelas e depois apontavam para a terra, como se quisessem dizer que também tinha isso na terra deles. Depois de fazer algumas pesquisas, os portugueses não acharam esse ouro, mas nesse início não acharam o ouro, porque mais para frente acharam muito ouro junto com os índios, certo? E esse susto não foi somente dos índios com os portugueses. Os portugueses também tiveram um susto, que foi o que Pero Vaz de Caminhas relatou, que como que os índios viviam nus e nem mesmo cobriam suas vergonhas. Outro fato que os portugueses observaram também é que não tinha estátuas de deuses, e logo criaram a imaginação de que os índios não tinham nenhuma religião. No dia 26 de abril foi celebrada a primeira missa aqui no Brasil pelo Frei Henrique de Coimbra. Após a celebração da missa, os portugueses, renovaram seus suprimentos em todos os navios e partiram para as Índias agora. Agora realmente foram para as Índias. E quando Pedro Álvares Cabral saiu do Brasil, ele achando que o Brasil era apenas uma ilha, batizou de Ilha de Veracruz. Só que, na verdade, mais à frente, descobriram que se tratava de um continente, então batizaram de Terra de Santa Cruz. E em 1511, realmente, que deram o nome de Brasil, pela enorme quantidade de árvores pau-brasil que existiam aqui no Brasil. E mesmo assim, alguns escritores europeus começaram a chamar a nova terra de Terra dos Papagaios, pela enorme quantidade desses pássaros que existiam na região. No dia 2 de maio, os portugueses saíram do Brasil e foram rumo às Índias. O rei de Portugal, Dom Manuel I, tomou conhecimento da nova descoberta de terras ainda em 1500, mas deixou o Brasil em segundo plano, já que a sua prioridade era o comércio com as Índias. De 1500 a 1530, não havia começado ainda a colonização brasileira. Por quê? A gente pode chamar esse período de pré-colonial, 1500 a 1530, Brasil pré-colonial.
porque os portugueses foram embora e deixaram alguns portugueses aqui para fazer o quê? Para vasculhar o que tinha mata dentro no Brasil, certo? Só para depois começar a colonização. E nesses 30 anos, os portugueses passavam aqui, pegavam o pau-brasil que já estava cortado na praia e davam roupas usadas, davam espelhos, pentes, essas bugigangas para os índios, fazendo o famoso escambo, aquela troca que os índios obviamente saíram perdendo, mas para eles estavam tudo ótimo, estava tudo maravilhoso. E o Brasil começou a ser investigado também pelos holandeses, pelos franceses e pelos ingleses. Então, em 1530, com o declínio do comércio com as Índias, o rei de Portugal fala: caramba, eu tenho uma terra cheia de riqueza, chamado Brasil. E o meu comércio com as Índias já não está tão bom assim. Então, eu vou voltar para o Brasil, vou colonizar o Brasil, porque senão eu vou acabar perdendo para alguma outra nação, porque o Brasil já estava com essas três nações a mais já aqui. Então, Portugal, o rei de Portugal envia Martim Afonso, responsável agora pelas capitanias hereditárias aqui, que ele ia dividir lá entre as famílias escolhidas pelo rei, e em 1530 começa a colonização brasileira. Bom, galera, essa foi a parte histórica do descobrimento do Brasil. Agora eu vou contar para vocês algumas curiosidades referente ao descobrimento, certo? O descobrimento do Brasil passou a ter essa referência cultural a partir do século XIX, quando houve uma preocupação em escrever a história do Brasil. O pagamento de Pedro Álvares Cabral foi de 10.000 cruzados, o equivalente a 35 quilos de ouro. Ele também poderia comprar e vender 30 toneladas de pimenta e 10 caixas de outra especiaria. Um marinheiro comum, por sua vez, ganhava 10.000 cruzados mensalmente, além de 10 quintais de pimenta. A ilha Fernando de Noronha tem esse nome em referência a Fernão de Noronha, fidalgo português que recebeu a ilha como capitania do rei de Portugal em 1504. A banda de rock nacional Legião Urbana batizou o seu sexto álbum com o nome O Descobrimento do Brasil, ainda que nenhuma canção houvesse relação ao próprio título dado ao álbum. Galera, esse foi o vídeo Descobrimento do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo será sobre colonização brasileira, certo? E espero que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e obrigado pelo apoio e até a próxima, galera.